Olá a todos vocês que estão me assistindo nesse momento, estamos de volta para mais um vídeo aqui neste canal Desconstruindo Mentiras. E hoje vamos tratar sobre a conveniência de atacar o apóstolo Paulo. Muitas pessoas têm motivos e razões particulares para fazer ataques ao apóstolo do Messias, do conhecido Jesus Cristo, que seria o Messias, filho do Criador Yahuwah. Nós somos filhos do Criador, por isso, neste momento, agradecemos a Ele pelo dia, pela vida e por mais uma vez podermos estar falando na palavra do Criador. E que Ele abra nossas mentes e nossos corações para recebermos a sabedoria, a verdade e a dignidade de ser um eleito, um salvo e saber a verdade. Nós temos que ser humildes para poder receber a verdade. Então, que Ele fale em minha boca e abra seus corações para que vocês possam ouvir a verdade. Para todos esses que acham correto atacar o apóstolo do Messias, Paulo, saibam o seguinte, que quando você ataca uma pessoa que está seguindo os preceitos do Messias, então você não está atacando somente a pessoa que segue o Messias, você está atacando o Messias. Pois todos aqueles que ouvem a palavra e creem na palavra, esses serão salvos. E todo aquele que não ouve e não crê, esse já está condenado. Porquanto não crê na palavra que é o Messias, não come o pão da vida que é o Messias. Portanto, todos aqueles que creem no Messias receberão a salvação. E todos aqueles que não crê já estão condenados. Portanto, este vídeo é para que você que acha que algumas pessoas das quais estão denigrindo a imagem de Paulo possam, porventura, ter algum tipo de razão, elas não têm. Quem é essa pessoa que eu estou dizendo, vocês já sabem quem é. Se você conhece o que está acontecendo aí no YouTube, o suposto professor do canal Herege de Verdade aí, que infelizmente se tornou um herege, algo totalmente herético, totalmente anti-messiânico, anti-criador, é um absurdo, tá? É um absurdo o canal dele, porque ele começou falando a verdade, foi progredindo lentamente, ganhando confiança, ganhando álibi, falando verdades no meio de sua maléfica mentalidade, preparada para admitir o que ele tanto queria. Se você acompanhou ele, e como eu acompanhei desde o início que ele começou o seu canal, você via que ele tinha dotes bem judaicos, mas nunca admitiu isso, né? Ele batia sempre na mesma tecla que não pode comer carne de porco porque tem que reservar o sábado, porque não sei o que. Sempre as mesmas teclas, mas nunca falava se era judaico, ou se era cristão, ou se era islamita. Ele nunca falou a religião dele. Um dia ele disse que ele seguia o Messias, só isso. Mas dizer isso é bem diferente de tu fazer isso, né? Então a gente foi acompanhando, ele revelou ali no seu canal, né? Em outros canais também, mas ele foi um dos pioneiros, mas assim, que revelou sobre a assinatura do Criador em nosso DNA. Então nós temos aí no nosso DNA um espaçamento entre as pás do DNA. E esse espaçamento é um número. E esse número condiz exatamente no alfabeto hebraico com as letras Yud, He, Vav, He, que significa o Eu Sou, o Todo-Poderoso Criador Yahuwah. Portanto, ele revelou esse nome, sim, um dos caras que revelaram esse nome foi ele. O que ele fez com isso? Ele ganhou álibi, ele ganhou confiança. Para hoje, o quê? Ele levar multidões ao engano. Então ele era um lobo vestido em pele de cordeiro. Porque se tu levar em conta o ensino dele para o judaísmo, encaixa certinho. É praticamente um judeu. Ele não crê na salvação. Ele crê em algo bem semelhante ao Islã e o judaísmo. O que acontece? Ele está atacando Paulo porque também isso convém a ele. Porque ele está lançando um aplicativo, já lançou esse aplicativo, fez vídeo desse aplicativo de relacionamentos, que é uma perversidade total. Você vê uma pessoa que trata do Criador cobiçando, né? Um aplicativo de cobiça e libertinagem. Vamos dizer assim, cara, é um aplicativo que leva você ao erro, tá entendendo? Não é o correto isso daí. Porque você está ali vendo fotos de pessoas. Bom, tanto é que ele tem um vídeo lá no Casamento de Verdade, que é um canal dele. Não sei se ainda tá no ar, nem não olhei mais, mas o Rômulo Marasquim fez ali no canal Rômulo Ribeiro uma reação sobre esse vídeo, das quais ele expôs as reações do Afonso, mostrando que ele estava chateado por não ter recebido retorno das mulheres das quais ele chamou lá. E você vê que mulheres de 21, 22, ele que é novinha, né? O cara é perverso. Um cara que pratica cobiça, né? Pratica aí os pecados da lascívia, né? Porque se ele faz o que ele diz, né, que ele acha que pode ter várias mulheres, né, uma poligamia, coisa que nós vemos que isso não é o correto, né, você não tá certo isso, a Bíblia inteira, a palavra inteira fala sobre isso, porque primeiramente, lá no início, a ordem era espalhar as pessoas na terra, então, quando estava começando a história humana, precisava espalhar, então realmente poderia ser o caso de ter mais mulheres para ter mais filhos, né, para fazer mais filhos, porque tu precisava povoar a terra, né, os primeiros humanos lá nos primórdios da humanidade, só que agora nós
estamos em superlotações de cidades. A iniquidade tomou conta da humanidade, tomou conta do casamento, tomou conta dos relacionamentos, a perversidade, a libertinagem. Então você vê que as pessoas não são mais recatadas, elas não são mais pessoas comportadas, são pessoas que estão já quase como era na Roma Antiga, né? Fazendo aquelas festas do bacanal, fazendo as festas lá de libertinagem, né? Festas de Júpiter e Saturno, Saturnália. Você pesquisa sobre isso, você vai ver. O que nós temos que observar disso? O cara que faz todo esse tipo de porcariagem, que ele vai lá, cria um aplicativo que é de relacionamento, que fica olhando, vamos ver as mulheres aqui no aplicativo, né? Cara, você está olhando para as mulheres na cobiça. Eu vou ver aqui quais que são compatíveis comigo. Outra coisa, você vai entrar no aplicativo de relacionamento, vai colocar seus dados, você vai querer ficar compatível com as pessoas. Deu certo aqui, eu tenho uma bem compatível. E quem disse que ela pensa igual a você? Quem disse que ela concorda com os pensamentos que você tem? Então você pode ter compatibilidade em algumas coisas, mas não significa que você vai pensar igual. A criação da pessoa pode ter sido absolutamente diferente da tua. Então não é um aplicativo de relacionamento que vai te trazer o relacionamento verdadeiro. É você conhecer a pessoa. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que conversar com a pessoa. E para isso você tem que saber os hábitos da pessoa. E não apenas os gostos da pessoa. Como ela vive, como ela pensa, como ela reage diante de situações. Então, antes de você se relacionar verdadeiramente com a pessoa, né, intimamente, antes de você ter esse tipo de relação, você tem que conhecer a pessoa. Sair com a pessoa para conversar, obtenha informações, faça questionamentos. Porque assim, não adianta você só buscar trazer alegria, sendo que vai ter momentos de tristeza, momentos de dificuldade, momentos de decisões difíceis. Porque a vida não é só flores. Porque não adianta ter dinheiro. Não adianta você ter tudo que você quer, se você não tiver a salvação. Porque a salvação é o principal. Então, se você não tem salvação, você não tem nada. E por que o Messias incomoda tanto, né? Por que a religião é tão distante do que o Messias pregou? Porque o Messias, ele trouxe a liberdade. Assim como está escrito, a verdade vos libertará. E libertará do quê? Da mentira do mundo, do engano que nos prende, que é o engano das religiões. Todas as religiões têm dogmas, têm tradições, têm cultuações, não está de acordo com o que o Criador nos ensinou. A religião que tem esse tipo de coisa, ela não traz a liberdade, ela traz a prisão. Por exemplo, o cristianismo tem as suas tradições, tem os templos, tem as adorações dentro dos templos, tem os cultos nos templos. O pessoal lá do Oriente, lá o Islã, ele tem os seus 5 pilares que você tem que cumprir. Cada religião tem uma situação. Eu não vou falar aqui cada um, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas a questão é o quê? Que se você não segue o Messias, você não segue a verdade. Você não segue aquilo que vai te salvar. Porque o Messias, ele trouxe a liberdade. Quando você alcança isso, que o Criador, ele te dá essa sabedoria, você recebe isso do Criador, você começa a perceber outros aspectos. Porque não é só a religião o problema. O problema é a religião, é o sistema que nós vivemos no sistema humano como um todo. Então você vê que todos os aspectos fazem parte do sistema. E esse sistema, ele molda a mentalidade das pessoas conforme a vontade de quem banca esse sistema. Porque eles não atendem nossas vontades. Nós temos ruas horríveis, nós temos uma adequação horrível, nós temos uma alimentação horrível. Então, meus amigos, prestem atenção em quem é a pessoa. Esse Afonso que está atacando o Paulo, ele realmente tem a conveniência de atacar ele porque ele precisa se desfazer das coisas que Paulo falou, porque ele vai contra com o que ele quer. O aplicativo de relacionamento dele é apenas um dos problemas. E também tem uma outra coisa, você para entrar nesse aplicativo você vai ter uns pontinhos ali para falar com as pessoas e logo você vai ter que comprar esses pontos, né? Você vai ter que dar dinheiro para ele. Qual é o Deus dele? É o dinheiro. Então ouça o que a pessoa fala, como a pessoa fala e a quem ela está se retratando, o que ela está buscando, o que ela está te oferecendo. Ela está te oferecendo a salvação ou está te oferecendo um custo, ou algo diferente da salvação? Uma coisa que vai contra a salvação. Atacar um apóstolo, atacar uma pessoa que buscou se negar completamente a sua própria vida e entregar toda ela ao Messias, na justificativa de apenas você poder viver uma vida do jeito que você quer, então você deveria fazer isso sem expor isso aos outros. Vá e viva a tua vida sozinho. Não influencie os outros, porque você levar as pessoas a crer nisso é porque você quer algo com isso. É vender as coisas dele, é vender as loucuras dele. Influenciar as pessoas a crer nele. Como eu falei no vídeo anterior, ele usa livros que não são nem sequer bíblicos para tentar refutar um apóstolo. Como ele falou em Apocalipse, meus irmãos, a pessoa usou Apocalipse, sendo que Paulo mesmo disse que já havia naquela época os falsos profetas lá, os falsos apóstolos lá, que se diziam apóstolos e não eram. Vários judeus tentando judaizar as pessoas, assim como ele está fazendo. Percebam que ele é exatamente aquilo. É uma geração de pessoas que está na mesma mentalidade. Que a pessoa está ali judaizando as pessoas contra o que o Messias pregou. Paulo falou sobre essas pessoas. Tanto é que ele repreendeu até um próprio discípulo.
que estava ali querendo fazer práticas judaicas no meio ali do pessoal. Então, quando se refere a isso, não é a Paulo que está se referindo, é esses caras que estavam tentando fazer as coisas erradas. Esses falsos profetas, falsos apóstolos, que já existiam naquela época, no tempo que Paulo estava pregando. Leiam, busquem, estudem e se humilhem a ele, porque ele é o Todo-Poderoso e somente ele tem poder para melhorar a tua vida, para salvar você. Só que você precisa se humilhar a ele e mostrar que você realmente negou a si mesmo e se entregou completamente a ele. E vocês verão que esses caras cairão e cairão feio quando chegar a hora deles.